Êxodo capítulo 20, vamos ler a partir do primeiro verso, meus irmãos. Diz a Escritura: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, estamos aqui nesta manhã para estudar, Senhor, sua palavra, nosso propósito, Deus, de estudar os 10 mandamentos. Ó Deus, nos abençoe. Rogamos que o Espírito Santo fale conosco, nos faça entender cada dia mais aqui da série, o 6º mandamento que estamos estudando agora, e aplicar nossa alma, Senhor, para o nosso crescimento na vontade do Senhor. É isso que queremos, fazer a vontade do Senhor e glorificar o seu nome, Senhor, amando o próximo, Senhor Jesus. Nos abençoa, seja louvado o seu nome assim, e todos nós abençoados em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, nós passamos algumas semanas estudando o catecismo, o 6º mandamento. Nós estamos usando 2 catecismos, estamos usando o catecismo ortodoxo e o catecismo maior, né? Sempre. Então nós passamos as primeiras semanas de cada mandamento estudando no catecismo ortodoxo. E nós vimos aqui sobre o 6º mandamento, que é não matarás, né? Que está em Êxodo 20, versículo 13. A pergunta 120 nos diz assim, vou só relembrar as perguntas do catecismo ortodoxo, para nós continuarmos hoje já com a pergunta do catecismo maior. Mas o catecismo ortodoxo diz assim na pergunta 120, o que Deus exige de você no 6º mandamento? Resposta, que eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar o meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através de ações, e nem me associar com outros para isso. Antes devo renunciar a todo desejo por vingança. Também não devo me prejudicar ou me expor ao perigo imprudentemente. Por isso também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. Então aqui nós vimos que o mandamento não matarás não é simplesmente não matar diretamente a vida do nosso próximo, mas menosprezar, insultar e odiar. E que isso também pode ser feito desde o nosso pensamento, nossas palavras, nossos olhares, nossos gestos. Então, isso tudo é quebrar o mandamento. E nós não devemos nem nos associar com as pessoas que estão fazendo isso.
e também devemos cuidar da nossa vida. O mandamento também tem a ver com nós cuidarmos da nossa vida, não nos expormos ao perigo imprudentemente, e que por isso também, por todos esses fatores, o governo está armado com espada para proteger a vida da sociedade. A pergunta 121, ela explica melhor sobre o fato de que o mandamento não está se referindo somente ao ato de matar, mas ele é mais profundo. Então, esse mandamento se refere apenas a matar? Resposta: ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que Ele odeia a raiz desse pecado, a inveja, o ódio, a raiva e a vingança. Aos olhos de Deus, todos esses são homicídios. Então, nós vimos que o mandamento não proíbe apenas o ato de matar, mas aquilo que é a raiz dele, que são esses pecados aqui: inveja, ódio, raiva e vingança. Então, nós devemos combater a raiz, não invejar, portanto, não odiar, não ficar com raiva e não querer se vingar. A pergunta 122, ela avança e ela faz assim, trata da seguinte questão: então, é suficiente que não matemos é suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Como eu falei para vocês semana passada, não é suficiente combater a inveja, a vingança, o ódio e assim por diante, mas nós temos que ter uma atitude positiva de amor. Então, o catecismo responde: não. Ao condenar a inveja, ódio e raiva, Deus nos diz para amar o nosso próximo como a nós mesmos, para sermos pacientes, amantes de paz, gentis, misericordiosos e amigáveis para com Ele, protegendo-o de males tanto quanto pudermos e fazermos o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então veja que aqui uma atitude positiva, ativa então, de amar e de trabalhar pela vida, vivificar, não apenas não matar, mas trabalhar pela vida. E aqui é importante que se diga, meus irmãos, e nunca nos esqueçamos, que este mandamento, então, aqui estão os princípios, né? Que o mandamento, ele não é somente matar, mas ele quando a pessoa fala, quando a pessoa olha, quando a pessoa tem gestos de ódio, e aquilo vem do coração. Então, isso aqui o mandamento está combatendo. E o mandamento está ordenando que nós trabalhemos pela vida, que nós amemos, que nós sejamos amigáveis, misericordiosos, gentis, amantes da paz, pacientes e assim por diante, fazendo tudo para proteger os nossos próximos dos males, fazemos a eles o bem, até os nossos inimigos. Mas isso, irmãos, é muito importante que se diga que é um mandamento para todos os homens, mas somente quem está em Cristo pode obedecer. Então, nunca esqueçamos disso. Nunca esqueçamos que o primeiro versículo do capítulo 20, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui mostra que Deus, Ele está dando mandamentos a um povo que Ele salvou, que Ele retirou do Egito. E nós sabemos o que? Nós sabemos que no Senhor Jesus Cristo nós somos tirados do Egito. Egito no sentido o quê? Porque todo o Antigo Testamento ele aponta para uma escravidão pior que o Egito, que é o nosso pecado. Então, no nosso pecado, nós quebramos esse mandamento, nós odiamos, nós invejamos, nós queremos nos vingar, nós ficamos com raiva. E a partir daí, então, nós podemos ter aqueles gestos, um olhar, um gesto, uma palavra, e até Deus nos livre disso, mas infelizmente muitas vezes se chega a isso, a cometer mesmo assassinato, a tirar a vida do próximo. Mas, irmãos, tudo isso é do homem velho, tudo isso é do homem em Adão. Mas a nova vida em Cristo é uma vida de amor, é uma vida que, em vez de matar, ela vai vivificar, ela vai trabalhar para o bem, para a vida, inclusive dos inimigos. Porque foi exatamente isso que Deus fez. Deus não amou amigos, Deus amou inimigos, nós. Então,
O cristianismo, o que é? Nós vamos agora amar amigos e inimigos. Nós vamos amar todos os homens. Nós vamos viver para o bem de todos os homens, mostrando o Evangelho, mostrando a graça de Deus na nossa vida. Essa é a verdade. Agora, o Catecismo Maior, que nós vamos começar a estudar agora, com a pergunta 135, ele é um catecismo que nós vamos observar, ele vai tratar, não são tantas perguntas sobre este mandamento, na verdade, mas as perguntas que tem, elas são muito detalhadas, irmão, de maneira que eu achei por bem nós dividimos um pouco, né? Então, é tanto assunto que nós vamos dividir as perguntas. Então, hoje nós vamos começar a estudar a pergunta 135, mas não vamos concluir ainda. É uma pergunta e com a resposta bastante extensa, detalhada, sobre várias circunstâncias que esse mandamento envolve. Então, nós vamos dividir. Hoje nós vamos tratar até exatamente o ponto que eu coloquei lá no grupo, que está aí no programa da igreja. Até esse ponto aí que nós vamos falar hoje, vamos olhar os versículos, irmãos. Então, a pergunta 135 é a seguinte, diz assim: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Nós vamos observar que o Catecismo Maior, ele é como se fosse assim, né? Pelo menos eu percebi assim, comparando os dois catecismos. O catecismo ortodoxo, ele apresenta mais, até de forma mais clara que o Maior, os princípios, né? Aquilo que é a base da obediência do mandamento, falando que Deus, ele quer o nosso coração, que o problema está na raiz do coração. Então, que Deus, ele quer que nós combatamos isso, claro, pela sua graça, que nós amemos com o nosso coração. Então, ele trata mais assim dos princípios gerais sobre a obediência ou quebra desse mandamento, mas o Catecismo Maior, ele vai tratar mais dos detalhes e da prática desses princípios, vamos colocar assim. Então, nós vamos observar que essas coisas que estão aqui já diz respeito exatamente à aplicação daqueles princípios que nós temos estudado no Catecismo Ortodoxo. Então, eu convido vocês a observarem isso. Vamos ler então a pergunta e a resposta. A pergunta é assim: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Resposta: o sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a de outros, de resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. Então aqui nós temos uma primeira afirmação, né, sobre os deveres. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Tem uma primeira afirmação mais geral, que trata assim, irmãos, daquilo que, para que nós façamos, cumpramos os outros deveres, nós temos que observar esses deveres mais geral, e depois ele vai, vamos dizer assim, baixar mais para questões menores, que são resultado daquele dever primeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando ele diz assim: o sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a vida dos outros, aqui é o dever geral. Então aqui ele está colocando assim: olha, é isso que, segundo as Escrituras, nós devemos fazer. Nós devemos estudar a situação, devemos nos esforçar dentro desse estudo para preservar a nossa vida e a vida do próximo. E aí então ele baixa agora para as circunstâncias mais práticas, né? Os deveres mais práticos, quando ele diz assim: eu vou aplicar isso de que maneira? Eu vou aplicar isso resistindo a todo pensamento e propósito de tirar a vida dos outros, subjugando todas as paixões que tendem a tirar a vida dos outros, evitando todas as ocasiões que tendem a tirar a vida dos outros, evitando as tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, a vida dos outros. Então,
eu não posso fazer isso, esses outros deveres, sem aquele dever inicial, mais geral, né? Então, vamos observar então esse dever inicial e vamos ver, irmãos, a conexão com os deveres, digamos assim, resultantes desse, principal. Quando o Catecismo Maior diz, o sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente, observe os verbos, estudar primeiro e esforçar-se depois. Estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente. Chama atenção então que o esforço para preservar a vida nossa e dos outros, ele depende do primeiro dever, que é o dever de estudar, é o dever de observar. Então aqui nós devemos olhar para a seguinte verdade, irmãos, que é muito óbvia. Por exemplo, para que nós temos os nossos olhos? Eu estou aqui nesse momento e tem aqui esse elevadozinho, né? E vocês, eu estou aqui nesse elevado para os irmãos me enxergarem melhor. Mas quando eu saio daqui, eu observo este elevado, este degrauzinho que está aqui, para poder descer para onde vocês estão. E quando eu faço isso, eu estou estudando o ambiente. Eu estou observando o que está acontecendo, porque se eu não faço isso, se eu não estudo o ambiente, eu posso me prejudicar. Então, se eu saio daqui sem olhar o que está em volta, eu posso bater aqui no teclado, bater no púlpito, não olhar o degrau, cair. Pode acontecer coisas porque eu não estou sendo cuidadoso. Isso é tão óbvio, né? Nós não andamos na rua assim, sem observar. Nós não dirigimos um carro, os irmãos que dirigem carro, sem observar. Nós não fazemos nada sem um certo estudo, sem um certo cuidado. Quando eu digo estudo, é estudo do que está em volta, estudo da realidade em volta. Então, dependendo do assunto, nós temos que tomar cuidado. Então, a primeira coisa, irmãos, é estudar. Estudar criteriosamente significa o quê? Estudar a realidade. Por quê? Aqui entra num ponto muito importante. O que a palavra de Deus vai dizer como um princípio geral na vida espiritual, mas também vai mostrar que isso se aplica, como eu acabei de dar esse exemplo aqui, bem simples, da vida normal nossa, irmãos. Quem não conhece a verdade, a realidade espiritual e física que está em sua volta, está se matando, está matando os outros. Qual foi o grande ataque de Satanás no Jardim do Éden? Enganar, fazer com que Adão e Eva, eles não soubessem a verdade, não soubessem a realidade, mentir para eles. E aí o diabo, o Senhor Jesus Cristo vai dizer lá no Evangelho de João, que o diabo, ele é o pai da mentira e ele é assassino, ele é homicida. Veja a conexão disso, a mentira mata. Por quê? Porque a mentira, ela faz com que a pessoa não conheça a realidade. Ela não está estudando a realidade, ela não está observando a realidade, ela está como que cega para a realidade. Então ela pode, essa realidade, vou dar mais um exemplo aqui, ela está num precipício. Então se ela não percebe isso, ela cai e morre. Ou ela mata as outras pessoas que estão em volta dela. Então a mentira é assassina. A ignorância mata. Por isso nós precisamos estudar, tanto espiritualmente quanto na área física. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para um outro detalhe. Eu até coloquei aqui o versículo, né? Talvez ao ler assim, os irmãos não tenham entendido muito por que esse versículo está aqui, mas eu vou explicar agora. Observe comigo lá Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2. Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2. E observe um alerta que Tiago faz. Tiago faz assim, ó. Tiago diz assim, Tiago capítulo, eu falei 2, é capítulo 3, tá?
Acho que eu falei 2, não foi? Mas é capítulo 3, versículo 1 e 2. No capítulo 3, então, de Tiago, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo o seguinte, que a igreja não pode ser toda de mestres, ou não pode ter mestres em demasia, muitos mestres. Mas por quê? Porque o mestre, ele está correndo um risco, que é o de pecar com a palavra. Ele, mais do que todos os homens. Por exemplo, irmãos, olha o que eu estou fazendo aqui agora. Enquanto vocês estão calados, eu estou falando. Então, mais ou menos, nosso estudo, em média, 50 minutos a 1 hora. Então, eu estou falando, vocês estão calados. Quer dizer, a possibilidade de eu pecar falando é maior do que a de vocês. Só que isso, irmãos, é um pecado que ele é grave. Todo pecado é grave, mas ele ainda se torna grave porque a palavra, ela tem um poder da comunicação, de forma que, como diz o versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua, pelo poder que ela tem da comunicação, ela pode matar ou pode vivificar. Lá no finalzinho do capítulo, no capítulo 13, no versículo 13, diz: quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas palavras, as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tem de amarga inveja, sentimento contencioso, em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Ele está dizendo aqui, olha, a sabedoria de Deus é essa, mas tudo que se diz sabedoria, mas não tem essas características, é, como ele coloca aqui, terrena, animal e diabólica. Então tudo está relacionado ao assunto dos mestres, que os mestres não tem que ser muitos, porque é possibilidade de pecar contra em relação à língua e prejudicar os outros é maior deles. Então tem que ser criterioso. Quem ensina, quem detém o poder da comunicação, do ensino, o mestre na igreja de Deus, ele tem que ter muito cuidado para não prejudicar o povo de Deus, para não semear, meus irmãos, o fogo que a língua pode semear. E tudo que é de mal que a língua pode semear. Foi o que Satanás fez lá no Jardim do Éden. Ele usou o quê? A palavra da mentira, a palavra do engano. Então nós temos duas coisas aqui. Nós temos o seguinte, Tiago está dizendo, cuidado, porque quando tem muitos mestres, o perigo é maior. Então que sejam poucos, e que sejam cuidadosos, e que falem com propriedade, com verdade, com conhecimento, com estudo, sabendo o que estão falando. Eu fiz questão de ler esse texto, irmãos, para relacionar o nosso assunto, porque quando existem muitos mestres, existe a possibilidade de mentira, de engano e de morte. Então nós temos que ser criteriosos até com quem nós ouvimos. Sobre esse assunto da vida, a vida está relacionada exatamente à verdade. A verdade sobre o que acontece, sobre o que ocorre. Então, por que eu li esse texto para que vocês entendam? Esse aqui é um princípio que está no lado espiritual, mas que se aplica à vida física também. Né? Por que o catecismo, ele coloca aqui que antes de nós nos esforçarmos, nós temos que estudar? Porque é exatamente isso, irmãos.
Se nós não estudarmos, o nosso esforço para preservar a vida não vai ser um esforço para preservar a vida. Podemos até pensar que é, mas não é. Por quê? Porque nós não vamos saber como preservar a vida. Tá? E aqui eu quero colocar, irmãos, em todas as circunstâncias que tem a ver com a preservação da vida. Quando você vai entrar numa área técnica, profissional, que envolve a vida das pessoas, por exemplo, você estuda sobre os riscos e sobre como prevenir acidentes. Você faz uma pesquisa. Quando você vai tratar, por exemplo, questões de doença, de enfermidade que matam pessoas, você estuda para propor remédios, prevenção, vacinas. Quando você vai, enfim, tratar de qualquer área que envolve a vida humana, tem que ter estudo, tem que ter pesquisa, tem que ter o conhecimento da realidade. E aqui eu aplico a nossa questão aqui. Não se pode ter muitos mestres, porque nós não somos especialistas em tudo, nós não somos pessoas que entendemos tudo. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar então que nós temos que pesquisar para que a vida seja preservada e na grande natureza que o Senhor nos deu, nas possibilidades que a natureza nos dá, e vamos dizer assim, a grande quantidade de sabedoria que há no mundo natural, e também o mundo que é caído, ou seja, que tem os perigos, que tem o perigo de uma queda, que tem o perigo de alguma coisa desabar, que tem o perigo de um furacão, de um terremoto, que tem o perigo de vírus, de bactérias, todas essas coisas no mundo que a gente vive, irmãos. Deus colocou para nós o quê? Deus colocou para nós, nesse mundo, a possibilidade de nós, que somos seres, né, que temos a racionalidade, tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus, de nós estudarmos o mundo que está em nossa volta e de nós começarmos a preservar a vida. Essa é a história da humanidade, né? Você quer falar, irmão? Pode falar. Exatamente, dentro desse raciocínio, a gente já falou exatamente isso. Quando Deus criou o homem e a mulher, e dá eu diria que a segunda maior expressão de vida, porque a primeira é a ressurreição de Cristo para mim. Mas a segunda é fecundar, multiplicar, crescer e dominar sobre toda a natureza. Isso. O que o homem fez foi descuidado. E os frutos do homem gerou o quê? A morte, exatamente, né? Exatamente. Aí, irmão, continuando, quer falar, irmão? Pode falar. Não estou conseguindo acompanhar o raciocínio. Tá. Porque para mim, assim, são assuntos diferentes. Tá, então me diga para ver se eu assim, consigo. Quando eu falar percepção da realidade e estudo, para mim são duas coisas diferentes. Tá, então me diga. Por exemplo, descer daqui para lá é uma percepção da realidade que é automática, não precisa um estudo para isso. Tá, estou entendendo. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, eu não estou conseguindo. Tá, deixa eu ver se ele consegue. coisas. Toda comparação ela tem um limite, né? Então, a comparação que eu fiz aqui não é exatamente E outra coisa assim, eu entendo assim que o que ele está falando aqui de estudo seria estudo da Bíblia. E não estudo de uma situação. Tá. Sobre Então, Tiago aqui? Essa palavra aqui, estudar, os 6 mandamentos exigem os deveres de estudar. Seria Sim. ter cuidado, seria isso, não? Não, o catecismo. Essa palavra que está me dificultando. Tá, estou entendendo. Deixa eu voltar aqui para colocar a comparação, porque a comparação é para ajudar, né? Não é para atrapalhar. Então, quando a gente faz uma comparação, ela não é exatamente igual ao que a gente quer comparar, né? Então, no caso aqui, eu usei uma comparação da observação, porque parece que nós temos os olhos, você concorda comigo? Então, quando a senhora... qual de vocês dois veio dirigindo agora? A senhora. Então, quando a senhora veio observando tudo que está em sua volta, e a senhora também já tem um conhecimento prévio da rota para chegar até aqui, né? Então isso envolve o quê? Uma observação, e nesse sentido um estudo. A mesma coisa aqui. Então, se, por exemplo, quando falta luz, vou lhe dar mais um exemplo, essa é a minha comparação para poder chegar no ponto que eu quero. Então, quando falta luz na sua casa, você não sabe todos
os objetos e os degraus que tem na casa, de maneira que você não vai se acidentar facilmente. Pode até acontecer, porque está sem luz, mas você já tem uma percepção, porque você já observou. Então, nesse ponto, você está me entendendo, irmão? Então, no ponto, eu usei só uma comparação aqui, mas isso se aplica extensamente a toda a área, sempre assim. E é isso que o catecismo está dizendo. O catecismo, antes dele colocar assim, se esforçar para preservar a vida, ele diz assim, você não pode se esforçar, por exemplo, a irmã não pode dirigir o seu carro sem antes aprender tudo aquilo que tem a ver com aquele carro, a forma de dirigir, como eu posso controlar aquele carro, aprender a ter aquele senso, né, do espaço, um monte de coisa que a gente aprende para poder dirigir um carro. Então, se eu não tiver isso, eu não posso, por exemplo, colocar o carro na mão de uma pessoa que nunca pegou um carro e achar que ela vai se esforçar para preservar a minha vida e a vida dos que estão em volta. Então, exige o quê? Exige uma preparação, exige um estudo, exige um entendimento daquela situação específica. Então, isso é por isso que eu estou colocando, entendeu, irmão? Eu estou colocando em todas as áreas, em cada área específica. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Uma área, na área, por exemplo, a irmã é engenheira, não é isso? Da sua área. Acredito que o quê? Tem que ter a pesquisa, porque tem os riscos da profissão, das construções e assim por diante. Na área mais biológica, ou a área das doenças, das enfermidades, daquilo que pode nos matar. Então, tem que ter a pesquisa, tem que ter o estudo, tem que ter a observação, para que, então, dentro de toda essa observação, a gente possa o quê? Exercer um esforço. Esse esforço não é cego, né? Mas esse esforço é dentro de um estudo, de uma pesquisa, de uma preparação, para que, então, esse esforço seja efetivamente, vou colocar assim, prol da vida, em prol da preservação da vida. Então, eu quero deixar claro para a irmã, quando ele coloca aqui, o sexto mandamento exige o dever de estudar criteriosamente, é estudar no sentido amplo, estudar tanto a palavra, claro que é isso que nós estamos fazendo, né? Mas estudar também a criação. Então, é isso que o irmão colocou lá. Quando Deus disse, dominai, quando Deus disse, aqui é o mandato do quê? O mandato de você lidar com a criação, de você estudar a criação, de você trabalhar com ela. Antes do pecado não tinha possibilidade de morte. Mas agora, depois do pecado, que tudo foi atingido, que tudo foi contaminado, existe o quê? Existe a possibilidade de nós morrermos ou de nós matarmos outras pessoas, existe furacões, doenças, uma porção de coisa. Então a gente precisa estudar essa natureza, precisa pesquisar essa natureza para ver como ela se comporta, estudar, por exemplo, no caso de uma construção, vou colocar aqui, irmão, aí se eu estiver errado, a irmã me corrige, mas no caso de uma construção, estudar os materiais, estudar que tipo de material, a quantidade de material para fazer um prédio, para que o prédio não caia, não é? Estudar os vírus, as bactérias, para saber fungos, todas essas coisas aí que podem nos matar, para nós não sermos mortos. Estudarmos os perigos e estudarmos também como nós podemos nos precaver e preservar a nossa vida e a vida das pessoas que estão em volta, né? Aí, só para deixar mais claro ainda, um ponto mais claro, quando eu coloquei aqui o que Tiago está dizendo, ele está colocando especialmente na área espiritual, mas que se aplica em todas as áreas, porque a palavra de Deus ela tem aplicação ampla, né? Então, quando você pega um texto da Escritura, você tem ali um sentido, mas em conexão com outros textos das Escrituras, você pode aplicar de maneira bastante ampla. Então, um princípio da Bíblia, que começa lá com a criação e que vai relacionar tanto questões espirituais como questões materiais. Vou lhe dar mais um exemplo aqui. Quando o apóstolo Paulo, ele usa em Gálatas capítulo 6, aquilo que, eu até coloquei uma pregação do pastor Paulo Anglada ontem lá no grupo, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, é um exemplo da vida física, né?
Então, você semeia, você colhe, mas que tem aplicação o quê? Espiritual. Eu estou fazendo aqui o inverso, entendeu? Não esqueci, mas só para concluir que eu fechei aqui. Mas eu estou fazendo aqui o inverso. Eu estou pegando o espiritual para aplicar na vida física. Mas diga lá. Só mais um aspecto que eu acho que a gente não entendeu. Por que a Bíblia diz, aqui a gente vai repetir aqui no cara, por que nós temos uma palavra tão ampla? Porque nós somos miseráveis pecadores, nós somos falhos, nós somos advertidos. Isso aqui é um dever. Quais são os deveres? Quando Deus deu a ordem para que eles não comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal, se a serpente tivesse vindo imediatamente naquele momento, certamente Adão e Eva não cairiam. Mas o que aconteceu? Eles se afastaram. Deus sabe da nossa miséria e limitação. Então, você diz assim, não, eu faço isso automaticamente descer daí. Você pode fazer hoje, amanhã, mas amanhã, se você estiver com pressa, talvez você tropece naquilo que você desconheceu. Por isso que a palavra nos chama para que tenhamos cuidado, para que nós estudemos, para que nós sejamos zelosos. Olha com outra palavra, cuidado e esforço. Por quê? Porque nós somos falhos e miseráveis. Eu posso dizer assim, não, eu não vou pecar porque eu estou aqui diante da pregação, eu estou aqui orando, mas aí eu sou falho, pecador, sujeito a rudimentos do mundo, e amanhã, quando eu sair daqui, alguma coisa, porque eu não vigiei, porque eu fui falho, eu caí. Então a Bíblia nos chama todo o tempo para sermos dirigentes. É por isso que nós somos advertidos. Por isso que a palavra, a Bíblia não é uma linha. Olha o tamanho do nosso pecado. A necessidade que nós temos de tanta coisa observar. Então, por mais que eu conheça esse degrau mais elevado que o outro, quem me garante que amanhã não vai tropeçar? Então, por isso que nós temos que ser, a palavra nos chama para sermos cuidadosos, zelosos, observados o tempo todo. Se afaste de Deus, eu posso vir à igreja, mas se eu me afastar da palavra, se eu me afastar da comunhão da igreja, eu vou ficar muito sujeito a pecado. Com certeza, por causa de Deus? Não, por causa da minha miséria. Isso. Então, irmão Marcelo, encaixando agora nesse ponto e no que a irmã perguntou, né? A minha questão ela é muito assim, tomar um princípio da Escritura e nós começamos a aplicar agora na nossa vida, entendeu? Porque a doutrina, a verdade, ela tem a ver muito com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né? Se nós formos observar estes mandamentos aqui, nós vamos observar agora. Eu dei até, irmãos, um versículo, depois eu vi que estava errado, mas eu vou ler agora só para nos ajudar um pouco mais o que eu quero dizer. Olha, eu coloquei 28 lá no grupo, mas é Deuteronômio 22:8. Bora ler esse versículo aqui, que ele vai reforçar mais ainda o que a gente está comentando aqui. Olha, Deuteronômio 22:8. Então, Deuteronômio 22:8, olha o que ele diz aqui. Veja como é muito prático, tá? Daqui a pouco eu vou voltar esse versículo para a gente colocar as questões aqui, mas veja como é muito prático. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas a culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Né? É bem prático, né? É muito prático. Então, esses mandamentos, eles tratam da vida assim, cotidiana, da nossa realidade diária, normal, tá? Só que a nossa realidade diária, ela tem os níveis de, assim, irmãos, de conhecimento. Então vamos avançar agora um pouco aqui no meu argumento e o que eu quero passar para os irmãos aqui. Quando o sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente, então de conhecer a realidade, que aí eu procurei comparar espiritual e física, porque a falta de conhecimento da realidade, ela não vai poder nos levar ao esforço em prol da vida, já que eu estarei enganado, eu não vou poder agir criteriosamente de acordo com esse estudo, irmãos. Só que agora eu quero avançar, por isso que eu li Tiago, que isso tem a ver com mestres,
Isso tem a ver com a distribuição dessa verdade, desse conhecimento, tanto na área espiritual como na área física. Observe agora, meus irmãos, o que eu quero dizer sobre isso. Quando você tem Tiago aqui dizendo: olha, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, ele está dizendo que o mestre, como eu falei, ele peca mais pela palavra. Isso tem uma implicação, meus irmãos. Quanto mais mestres, maior a possibilidade de pecar com a palavra. E quanto maior a quantidade de mestres também, isso está relacionado à maior possibilidade de pecar com a palavra, significa que nós não estamos levando a sério a própria realidade. Significa que nós estamos colocando, e isso também com certeza está aqui no alerta de Tiago, significa que basta ter um mestre real, um mestre verdadeiro, ou seja, aquele que fala a verdade, basta um, ou dois, ou três, ou pouco, mas que estejam falando a verdade, do que aumentar muito os mestres, sendo que aumenta também o perigo do pecado, do engano e da mentira, da confusão. Então, você já pensou? Aí eu vou lembrar aqui de uma citação do Martin Lloyd Jones. Ele diz assim: você já pensou uma igreja cheia de mestres? É uma confusão, é uma desordem. Então, todo mundo se sente mestre, todo mundo quer falar, todo mundo quer ensinar, né? É claro que existe a exortação bíblica de que nós todos têm que ensinar mesmo, exortar uns aos outros, mas isso é uma coisa, não quer dizer que todos vão exercer a posição de mestres da igreja, de professores na igreja, vamos colocar assim. Mas esse ofício exige o que, meus irmãos? Exige um preparo. Exige o quê? Aí volto ao ponto, um estudo, uma observação e um estudo da realidade, seja de que área for. Por que eu estou falando isso, irmãos? E esse é o meu propósito, na verdade. Nós estamos vivendo num tempo que, dentro desse assunto, eu preciso tocar, ainda que brevemente, mas eu preciso tocar aqui, porque isso tem a ver com a nossa vida e com a nossa segurança. Nós estamos vivendo num tempo de muitos mestres, no sentido espiritual e tudo, mas não somente no sentido espiritual, no sentido filosófico, científico, de modo de vida, que é a internet. Então, a internet, o que a internet faz? Ela nos traz o benefício grandioso de nós termos acesso ao conhecimento que antigamente era difícil para nós, né? Hoje você tem livros, você tem aulas, você tem possibilidade de ouvir tanta coisa dos mestres verdadeiros que ensinam na internet, que estão na internet, falando do seu campo de assunto, do seu campo de conhecimento. Nós temos acesso a essas pessoas, então isso é uma coisa boa da internet. Porém, como nós vivemos num mundo caído, sempre vem tem um lado bom, mas tem um lado mau. E o lado mau eu vou colocar assim, é que democratizou a palavra de uma tal maneira, todo mundo pode falar, todo mundo pode se expressar, que aí aconteceu isso aqui em termos da sociedade. Houve uma multiplicação de ditos mestres, de ditas pessoas que estão falando todo tipo de coisa. E aí nós estamos vivendo hoje, então, numa multiplicação de ensinos que não são com esse critério, meus irmãos. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso tem a ver com a nossa vida e com a vida do nosso próximo. Ou seja, quando o Catecismo Maior ele coloca aqui, o 6º mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente. Isso aqui, estudar criteriosamente, irmãos, leva tempo, pesquisa, seja qual for a área, leva dedicação, especialização num determinado assunto, de forma que não pode todo mundo falar sobre aquilo, não pode todo mundo se referir sobre aquele assunto, não pode tanta gente estar falando disso e tanta gente se colocar como mestre naquele assunto, porque não são muitos mestres. Deus na providência não põe muitos mestres em nenhum assunto.
assim, o conhecimento ele é tão grande, a natureza ela é tão rica, e que Deus distribui os dons para que nós, seres humanos, de acordo com o nosso dom. Lembra da família de Caim? Que tinha lá o que fazia o ferro e o cobre, tinha um músico, tinha o que possuía a fazenda, cuidava dos animais e assim por diante. Dentro da família, da primeira família mesmo, Caim e Abel, né? Um cultivava, o outro cuidava dos animais. Deus distribui os dons de forma, meus irmãos, que nós precisamos dos mestres em cada área. Então, eu quero colocar aqui um alerta, com todo amor, com todo cuidado aos irmãos, né? É que use a internet com cuidado. Use a internet com cuidado quando for a questão da nossa vida e da vida dos outros. Tá? Então, tudo que eu quiser saber sobre um assunto que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a vida do meu próximo, que pode me prejudicar seriamente ou prejudicar a vida do meu próximo, eu estou fazendo agora, irmãos, uma aplicação muito prática do que o Catecismo fala lá, há tantos séculos, para uma realidade nossa aqui, que nós hoje estamos numa realidade de ampla distribuição da palavra, de conhecimento, de falso conhecimento, de verdades, ou como hoje se denomina, de fake news, de verdades e mentiras. Então, a recomendação sábia da palavra de Deus é o seguinte: se eu quero preservar a minha vida e a vida do meu próximo, eu devo ouvir quem conhece daquele assunto. Porque como nós não temos acesso a todo o conhecimento e a todo o estudo e a toda a área, e Deus tem dado dons e talentos aos homens específicos, homens e mulheres, para estudar aquele assunto e aquela área, então nós devemos aproveitar estes estudos e este conhecimento de quem entende do assunto, para que nós, através desses estudos, que a gente não tem como estudar tudo, né? Então, através desses estudos, desse conhecimento, nós temos conhecimento daquela área e podemos proteger a nossa vida. Vocês lembram, irmãos, que quando eu falei aqui da autoridade, nós falamos aqui que a autoridade, ela é uma autoridade em hierarquia. Vocês lembram disso? O catecismo também nós aprendemos que a autoridade, quando diz assim, honrar pai e mãe, não é só honrar pai e mãe, mas honrar a autoridade no sentido do quê? No sentido de autoridade na hierarquia, por exemplo, na família, no Estado, na igreja, a autoridade na idade, uma pessoa mais velha que eu devo respeitar, mas a autoridade também o quê? Autoridade também, irmãos, em campo de conhecimento, em campo profissional, naquele campo onde a pessoa ela tem uma especialidade, ela conhece aquele assunto. Então, nós temos que ter muito cuidado nos nossos dias para nós não desrespeitarmos estas autoridades postas por Deus. Vocês percebem como os mandamentos têm conexão? Eu quero chamar a atenção de vocês agora. O quinto mandamento, quando ele diz assim que nós temos que ouvir as autoridades que têm uma certa área, tem autoridade numa área do conhecimento humano, ele também está preservando, está relacionado ao não matarás, porque quando nós não fazemos isso, quando nós ouvimos pessoas que são meras palpiteiras, que estão falando coisas que não sabem, que não têm conhecimento, que não têm estudo para aquilo, que se põem a falar coisas de que não sabem. Quando existe uma multiplicação de mestres, ou seja, existe muita gente falando de assuntos que absolutamente não conhecem, isso apaga o estudo, isso apaga o conhecimento, isso espalha a ignorância, isso distribui as mentiras, e isso mata. Relativiza. Também relativiza, né? Então, nós estamos sujeitos a isso nos nossos dias. Nós estamos sujeitos àquilo que também tem se chamado de bolhas, né? Então, eu gosto de ouvir uma pessoa na internet, aquela outra pessoa, e aquilo vai formando uma bolha que eu só vou ouvir o que eu quero ouvir. Eu só vou ouvir o que o meu coração se agrada, sobre seja que for o assunto. Mas como as coisas são tão relacionadas, irmãos, com a vida prática, e com a nossa vida, e com a nossa morte, e com prejuízos físicos
ou benefícios físicos, e inclusive também, claro, mais importante que tudo, espiritual, mas como eu estou colocando, isso envolve a nossa vida neste mundo, então nós temos que seguir uma recomendação, um princípio bíblico muito básico. Ou eu estudo um assunto e conheço com certa propriedade aquele assunto e me torno um especialista naquele assunto, ou eu vou ouvir quem fez isso. Então, eu quero saber sobre a questão de como tratar um animal, vamos dizer assim, de como lidar com uma situação. Vou viajar para um país, colocar qualquer situação prática, meus irmãos. Vou viajar para um país e saber quais são os perigos que tem lá naquele país, que animais peçonhentos, alguma coisa assim, ou furacões, ou existe naquele país. Eu vou viajar para lá, né? Eu tenho que ter uma pesquisa, eu tenho que ouvir quem sabe. Então, a mesma coisa, eu quero saber sobre uma área de conhecimento, eu quero saber sobre, por exemplo, remédios, eu vou ouvir quem sabe. Sobre uma doença, eu vou ouvir quem sabe. Sobre uma vacina, vou ouvir quem sabe. Sobre qualquer área da vida, irmãos, que tem a ver com a vida e que tem a ver com a morte, eu vou ouvir quem sabe, quem estudou, quem é especialista naquela área. E não ter muito cuidado para não me ver encoberto por uma multidão de falsificações, tá? Eu estou colocando essas questões, meus irmãos, procurando relacionar com a prática da nossa vida para que nós possamos entender agora. Vamos voltar aqui para o catecismo, quando ele diz assim: o 6º mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente. Então, esse é o ponto. Ou eu estudo, ou eu vou ouvir quem estuda. Eu vou pesquisar, seja qual for a área, tá? Aí vocês apliquem o mais amplamente possível essa questão. E a partir daí, esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros. E aqui então, meus irmãos, ele vai colocar esse esforço, veja, quero enfatizar mais uma vez, como uma consequência do estudo criterioso e licitamente, ou seja, isso tem a ver de acordo com a palavra de Deus, para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros. Então, quando eu estudo e quando eu entendo as coisas, e eu agora vou me esforçar de acordo com a palavra de Deus, o resultado, qual é o meu objetivo? Preservar a nossa vida e a vida dos outros. Agora ele vai tratar de assuntos, de pontos aqui, que se relacionam, irmãos, há várias circunstâncias aqui, que eu vou só citar rapidamente e a gente vai ler os textos, tá bom? Bora fazer assim? Primeiro, de resistir a todo pensamento e propósito. Vamos pensar sempre assim, tudo que ele vai falar agora, ele está colocando assim, que tenda a tirar a vida das pessoas. Então, de resistir a todo pensamento e propósito que tenda a tirar a vida das pessoas, irmãos. Vamos observar Jeremias, capítulo 26, 15 e 16. Jeremias, capítulo 26. Jeremias capítulo 26, 15 e 16. Eles queriam, irmãos, matar o profeta Jeremias. Eles estavam com a intenção e com o propósito de matar o profeta Jeremias. Aí está aqui a palavra de Jeremias. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte,
porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Aqui então está falando da questão, irmãos, de um pensamento, de uma intenção de matar o profeta, sendo que este pensamento, essa intenção de matar o profeta, ela está baseada no desconhecimento sobre a situação que está acontecendo ali, sobre o que está ocorrendo. Esse profeta é um profeta do Senhor, e eles estão querendo matar o profeta do Senhor, porque eles não estão levando em consideração isso. Ou seja, vamos observar as conexões. Quando nós não estamos, irmãos, estudando, observando a realidade, o nosso esforço vai ser esse tipo aqui. Portanto, o que a Bíblia está nos prevenindo é o seguinte: todo esforço que tenda a destruir pensamentos e intenções que tenda a destruir a vida das pessoas injustamente, todo esforço nesse sentido nós temos que evitar. Sabe, o pensamento, a intenção e o propósito de fazer isso, o mandamento está dizendo: não faça isso. Eu não vou ler agora, meus irmãos, mas depois vocês leem na casa de vocês, que está em Atos capítulo 23, os textos que eu não consegui ler, depois os irmãos leiam. Atos capítulo 23, quando os judeus decidiram fazer, do versículo 12 em diante, os judeus decidiram fazer um jejum e não iam comer nada até matar Paulo. E tentaram pegar Paulo desprevenido, mas isso chegou ao conhecimento e Paulo foi livre daquilo. Então ali é uma intenção, um propósito, um pensamento e uma intenção de destruir uma vida inocente. Vamos ver Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Próximo ponto que o catecismo destaca aqui, além de resistir aos pensamentos e propósitos, irmãos, é subjugar todas as paixões e evitar primeiro, subjugar todas as paixões. Observe o que ele diz aqui, no versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, nós temos que ter cuidado com a ira, nós temos que ter cuidado para que ela não permaneça, e nós temos que ter cuidado para que não se dê lugar ao diabo, porque, como nós já estudamos no catecismo anterior, a raiva e todas aquelas paixões descontroladas, irmãos, elas são pecado de assassinato e elas devem ser evitadas. Por isso que o catecismo diz aqui: resistir a subjugar, melhor dizendo, não é nem resistir, é subjugar essas paixões, evidentemente, pela graça de Deus. Outro ponto, irmãos, evitar as ocasiões que tendam exatamente a tirar a vida injustamente de outra pessoa. Eu vou ler de novo com vocês Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, que é o texto que eu li agora com vocês, irmãos. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Tá? Eu vou ler aqui também outro texto, esse aqui a gente já leu, não desmarque o Deuteronômio, mas vamos ler aqui também 2 Samuel, capítulo 2, versículo 22. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Aqui era o caso, irmãos, de Azael, que estava perseguindo Abner para matá-lo. E veja o que Abner diz então aqui. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei eu de eu ferir-te e dar-te contigo em terra. E como levantarei eu meu rosto diante de Joabe, teu irmão,
Versículo 23 diz: porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta inferior da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás e caiu, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegaram ao lugar onde Azael caiu e morreu pararam. Veja lá que no caso de Deuteronômio é com relação à vida dos outros. Eu tenho que fazer um parapeito, observar todas as ocasiões que sejam risco de vida. Aí eu volto a dizer, isso exige o quê? Existe observação, existe estudo da realidade, eu observar o que está acontecendo ali, então colocar um parapeito para que a pessoa não caia. Aqui, irmãos, no caso, o Abner estava falando para o próprio Azael: desvia-te, eu não quero te matar, né? Eu vou ter que te matar porque tu estás vindo contra mim, e eu não quero fazer isso. Veja o conselho dele, percebe? E teimosamente ele vai e ataca Abner, então é morto. Irmãos, o que é isso? Criou ocasião para a própria morte. Não ouviu os alertas até daquele que nesse caso aqui, verdadeiramente se defendeu. Tá? Outro ponto, meus irmãos, e o último desse nosso estudo aqui, e depois eu quero ler só mais um versículo e a gente concluir com algumas considerações. Evitar tentações que tendam à morte de outra pessoa, ou até da nossa própria. Né? Vamos ver Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. E texto famosíssimo, que todos os irmãos conhecem muito bem. Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe, se tu és, Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para dar o teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E vamos ver Provérbios, capítulo 1, verso 10 ao 16. Acompanhe comigo. Provérbios, capítulo 1, do verso 10 ao 16. Provérbios, capítulo 1, do verso 10 ao 16. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas, preste atenção, olha, contra o seu próprio sangue e espreita suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então aqui, as tentações, observe bem, que elas tendem a ou tirar a vida do outro, ou tirar a nossa própria vida, meus irmãos. Porque quando o diabo, ele disse assim, joga-te daqui, ele estava tentando Cristo. Tentando o quê? Cristo a fazer uma exibição, a buscar uma glória que não era... Claro que Jesus veio buscar a glória dele e a glória de Deus, mas não fazendo isso, mas servindo, salvando, indo para a cruz, não é isso? Mas o diabo então tentou ali e citou ainda a Bíblia. E Jesus disse, porém, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, é claro que se jogar de uma altura é matar-se, é destruir a própria vida. E não pode chamar Deus para o livramento. Aquilo era uma tentação que conduzia à morte. Aqui é a mesma coisa. Quando o convite de bandidos, de criminosos que diz assim, olha, nós vamos ficar ricos. Nós vamos ter muito dinheiro, nós vamos ter muitas condições. Mas olha,
o que a Bíblia está dizendo? Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Ou seja, aquilo vai resultar em morte de pessoas. Todo banditismo, toda desonestidade mata pessoas. Às vezes, não diretamente, não é a própria pessoa que mata, mas aquilo que ela está fazendo causa a morte de pessoas pela ganância. Sabe, irmãos, está no mundo a ganância, aquela busca por dinheiro, pelos bens desse mundo. Pessoas vão morrendo, mas não é só as pessoas que morrem, não, outras pessoas. O provérbio está dizendo aqui que ele arma uns cilados contra o seu próprio sangue e espreita as suas próprias vidas. Nós sabemos de jovens que perdem a sua vida no caminho, irmão, exatamente tão cedo, muitas vezes, no caminho da violência e da maldade. Meus irmãos, para concluir nessa manhã, eu ainda quero ler aqui 2 versículos que eu deixei aqui para ler por último, mas eu quero que vocês pensem o seguinte: nós vamos continuar ainda nessa pergunta aqui, nessa resposta. Observem as relações aqui com o que o catecismo está falando e como a palavra de Deus ela mostra que isso é uma realidade. Nós precisamos conhecer a verdade, porque a mentira ela mata. Nós não podemos nos esforçar para preservar nossa vida na mentira. Não tem como. A mentira ela vai esconder um perigo, ela vai esconder a realidade e ela vai então trazer prejuízos letais para aqueles que a seguem mais cedo ou mais tarde. Isso acontece tanto na área espiritual como na área física também. Esse é o ponto. Então nós temos que estudar, perceber a realidade, descobrir a realidade e a verdade. Então, dentro daquilo que nós conhecemos, aí, dentro de cada área, meus irmãos, mais especializadas, ou como eu procurei mostrar para vocês, na área aqui normal, até de a gente andar aqui e tudo, nós vamos agir, nos esforçar licitamente, de acordo com a palavra de Deus, para em tudo preservar a nossa vida e a vida dos outros. Tendo este conhecimento, então podemos agir, nos esforçar licitamente para isso. E aí entram os casos relacionados, ou seja, irmãos, todo pensamento e todo propósito injusto, que são sempre contrários à verdade e à realidade, nós devemos resistir. Todas as paixões que nos levam, você já viu a pessoa quando ela está com muita raiva, que ela fica enlouquecida, ela sai da realidade, ela só fica dominada por aquela raiva. Nós temos que subjugar, porque essas paixões, elas nos levam a não ver as coisas como elas são. Vocês estão entendendo? Veja as relações das coisas aqui. Então, eu devo subjugar essas paixões. Eu devo evitar todas as ocasiões que podem causar a morte de alguém, ou a minha própria morte. Então, eu observo um parapeito ali, tem que ser posto um parapeito. Eu tenho que, se eu estou indo, como o caso do jovem lá que Abner matou, ele estava indo atacar um homem experiente de guerra, então ele disse: sai, eu não quero fazer isso para ti, né? Então, ele buscou a ocasião da própria morte, da própria destruição dele, é claro, agindo loucamente, sem observar, de novo, a realidade. Eu preciso, irmãos, evitar tentações e práticas que tendam a tirar a vida injustamente de alguém. Então a questão aqui, aquilo ali já é pecado, aquilo ali já é errado, se é uma tentação, sempre nós temos, evidentemente, que, como diz aqui, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente, eu devo evitar, mas aqui ele coloca uma questão de forma especial, aquelas que tendem a tirar a vida dos outros. E colocamos aqui provérbios: se envolver com desonestidade, se envolver com pessoas, com grupos criminosos, lá no caso de provérbios, ou buscar situações para a própria glória, mas que aquilo traz riscos, como no caso ali da tentação de Cristo. Irmãos, temos que evitar todas as situações. Por último, eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29 e 1 Reis 18, 4. Vamos encerrar com esses 2 versículos, meus irmãos. Efésios
capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aqui então nós temos o princípio de que nós devemos preservar a nossa vida, irmãos. Nós temos que alimentar a nossa carne, sustentar a nossa carne, proteger a nossa vida. Então é um princípio bíblico proteger a nossa própria vida. E 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, que nos diz assim: eu acho esse exemplo maravilhoso, meus irmãos, muito interessante. Observe comigo. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, que era uma mulher terrível, né, na Bíblia, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então, Paulo diz para nós preservarmos a nossa vida, que isso é um princípio de sabedoria, portanto bíblico, e que ele relaciona lá com Cristo e a igreja, né? E aqui, irmão, nós temos esse exemplo deste homem num tempo muito difícil, em que os profetas estavam sendo mortos por uma mulher terrível. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Para concluir nesta manhã, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Nós aprendemos que Deus, este mandamento, é um mandamento que diz assim: temos que entender a realidade, de acordo com o que ela se apresenta para nós. Chegou uma situação, eu vou entender, procurar entender a realidade, porque aquilo tem a ver com a minha vida, tem a ver com a vida do meu próximo. Às vezes, eu vou poder compreender aquilo mais rapidamente, mas às vezes eu vou ter que ouvir quem sabe, né? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que ouvir quem já estudou, mas sempre tem que ser baseado no conhecimento. A partir daí, então, eu vou me esforçar licitamente e vou preservar a minha vida e a vida dos outros. Isso tem a ver, meus irmãos, com pensamento e propósito meu, tem a ver com as minhas paixões que podem se levantar, tem a ver com as ocasiões que se apresentam, tem a ver com as tentações que se apresentam. Tudo isso nós temos que observar, meus irmãos, dentro desse conhecimento, para fazer o quê? Para resistir ao pensamento e propósito mal, subjugar as paixões, evitar as ocasiões e tentações que tendam a tirar a nossa vida e a vida do próximo. Tá bom? O que isso tem a ver com Cristo e com o Evangelho? Isso tem tudo a ver, porque nós somos chamados nessa vida para sermos pessoas, meus irmãos, que em Cristo Jesus nós glorificamos a Deus como aqueles que amam o próximo, tendo sido amados. Veja, preste bem atenção nisso que eu quero concluir aqui. Tendo sido amados por Deus, que veio e nos deu vida e morreu para que nós tenhamos vida. Hoje nós vamos amar a Deus e ao próximo, trabalhando pela sua vida dessa maneira aqui, muito prática e muito cuidadosa. Isso dá trabalho, não dá? Isso dá trabalho. Mas a graça de Deus nos fortalece. Amém? Vamos orar, irmão. Vamos pedir que Deus nos ajude e nos abençoe. Senhor, nosso Deus, hoje nós estamos aqui com o privilégio, a oportunidade, Senhor, de estudar estes assuntos tão preciosos, tão maravilhosos, Senhor, tão importantes, que tem a ver com a nossa vida, com a vida dos outros. Ó Senhor, nos ajude. Nós todos somos falhos,
E onde nós pecamos, onde nós erramos, Senhor, nos perdoe. E nos conceda, Senhor, a graça de nós podermos, Senhor, viver de uma tal forma, de uma tal maneira, Deus, cuidadosa, observando o que está em nossa volta e tomando cuidado, Deus, com tudo aquilo que tende para o nosso mal, para o mal do nosso próximo, pela graça do Senhor, seguindo, Deus, o seu mandamento de amor, amando ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo e amando o nosso próximo e agindo assim. Senhor, que nós possamos glorificar o seu nome santíssimo nessa vida de amor, de zelo, de vida, que leva a vida aos outros, em nome de Jesus, Pai, que assim seja, nos fortalecendo, nos abençoando mais e mais, para que vivamos assim para a sua glória no Senhor Jesus. Amém e amém.